Olá pessoal, hoje eu vim aqui até esse local para contar um caso que aconteceu envolvendo uma pessoa da minha família na década de 1970, mais precisamente pelo ano de 1976 ou 1977. Esse rio ele era muito utilizado até a década de 1990, que tinha muita coisa para se pescar, tinha caranguejo, aratu, siri, camarão, uma enorme qualidade de peixes, crustáceos. Muita gente sobrevivia desse rio. A minha família toda era de pescador, o meu avô também pescava, tanto de dia como de noite. Uma noite o meu avô estava pescando numa localidade mais à frente daqui, que a gente chama de Pedrinhas, e de repente uma luz muito forte acendeu em cima dele. Aquela luz que clareia tudo, que é possível até encontrar alguma coisa que a gente perde no chão. O meu avô apavorado se escondeu embaixo dos galhos de mangue e ficou lá um tempo. Então a luz se apagou-se, ele saiu e começou a pescar normalmente. Quando ele chegou em casa, no outro dia, chegou contando esse caso para todo mundo da família. Na época, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos de idade, eu era um menino, eu não tinha nenhum conhecimento de ufologia, então não fiz perguntas ao meu avô sobre esse caso. Mais tarde, na década de 1980, eu assisti um documentário na televisão que falava de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde um disco voador teria caído e teriam sido capturadas criaturas extraterrestres pelo exército americano. Eu assisti esse documentário e fiquei muito admirado com os detalhes do caso, e a partir daí eu passei a ser ufólogo. Passei a me dedicar à ufologia, pesquisar ufologia tanto de casos aqui do Brasil como fora do Brasil. E hoje eu posso explicar o que aconteceu aqui com meu avô. O meu avô ele teve um contato extraterrestre de terceiro grau aqui nesse local, que quase evoluiu para o quarto grau. Os contatos extraterrestres eles vão do primeiro ao quarto grau. O contato de primeiro grau é quando a gente vê apenas uma luzinha no céu se movimentando de um lado para o outro, que fica mudando de cor. Às vezes fica azul, fica vermelha, fica amarela, e a gente tem certeza que não é nenhum avião e nem uma estrela. Então é um UFO. Esse é o contato de primeiro grau. O contato de segundo grau é quando o objeto já se aproxima a uma certa altura que é possível ver a forma desse objeto. Se ele é quadrado, se é redondo, se é cilíndrico, se é em formato de delta. O contato de terceiro grau é quando o objeto já começa a interagir com o contatado. No caso, acendeu uma luz em cima do meu avô. Esse é o contato de terceiro grau. E o contato de quarto grau é quando a pessoa já é levada para dentro do disco voador, ou a convite, ou amarra mesmo na força. Existem casos em que o disco voador pousa, os extraterrestres descem e vão até a pessoa, conversam no idioma da pessoa, conversam educadamente, gentilmente, e convidam as pessoas para entrar no disco voador. Existem casos em que as pessoas aceitam, então a pessoa entra no disco voador, eles dão uma volta e bate um papo com a pessoa, conversa com a pessoa, diz de onde eles são, o que eles estão fazendo aqui na Terra e os seus nomes. Depois eles voltam, deixam a pessoa no mesmo local e até marcam um outro encontro. E existem casos em que a pessoa é levada à força mesmo na marra para dentro do disco voador. Esses casos é chamado de abdução. Foi exatamente o que aconteceu com meu avô. O meu avô, ele sofreu uma tentativa de abdução que só não deu certo por causa dos galhos de mangue. Esses são os modos operantes dos extraterrestres.
eles acendem a luz em cima da pessoa, e essa luz, ela é de uma tecnologia muito avançada, ainda totalmente desconhecida da nossa ciência. Uma luz que tem a capacidade de anular o campo gravitacional da Terra. Então, a nossa gravidade, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, quando essa luz acende, a gravidade vira zero. E com a gravidade zero, tudo fica sem peso. E com apenas um raio magnético, eles conseguem levar a pessoa para dentro da espaçonave. Existe um caso em São Paulo que um casal de testemunha de Jeová, eles foram abduzidos com carro e tudo para dentro do disco voador. Eles moravam em São Paulo e queriam vender um carro em Belo Horizonte. Então eles viajaram para Belo Horizonte para levar o carro para vender. E no meio da viagem eles pararam no acostamento e ficaram lá descansando um pouco da viagem. Quando eles notaram que uma luz vinha descendo do céu, essa luz ela acendeu em cima do carro deles e eles perceberam que tudo que estava dentro do carro começou a flutuar. O cinto de segurança começou a flutuar, os papéis que estavam dentro do carro ficaram flutuando e eles sentiram os braços muito leves, que mal podiam baixar os braços. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a luz acendeu, o campo gravitacional daquele local foi alterado. A gravidade, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, virou zero. E aí as coisas começaram a flutuar. E quando eles sentiram que o carro estava sendo levantado, quando eles se deram conta, já estavam dentro do disco voador. É uma história muito comprida, mas se vocês quiserem ver essa história na íntegra, é só vocês entrarem no Google e pesquisarem lá o caso Hermínio e Bianca. Hermínio com H. Hermínio e Bianca. Vocês vão ver o caso completo. Vocês vão ver que quando eles chegam no disco voador, vem um ET de 1,70 m de altura, loiro, olhos azuis, e gentilmente abre a porta do carro, manda que eles saiam e eles se apresentam como Carran. Então ele dá o nome dele de Carran. Então, se vocês quiserem ver essa história na íntegra, é só procurar aí no Google caso Hermínio e Bianca. Então essa é a história que aconteceu com meu avô. O meu avô, ele teve um contato extraterrestre de 3º grau, que quase evoluiu para o contato de 4º grau aqui nesse local. Deixem um gostei no vídeo, me sigam e aguarde os próximos conteúdos. Talvez a gente possa mudar aí para outros casos interessantes que vocês vão gostar.